Boa noite a todos, me chamo Gustavo e junto ao Christian e o Gabriel será apresentado o trabalho para a matéria de auditoria de sistema, administrada pela professora Edmeia. Apresentar um pouquinho antes de iniciar o projeto, apresentar um pouquinho das condições do nosso grupo e posteriormente as condições dispostas para todo o acompanhamento. A auditoria ela foi feita entre duas empresas. Aqui eu vou tratar como empresa 1 e empresa 2 para a gente não citar os nomes. A empresa 1 de ramos de seguro, saúde e banco. E empresa 2 de serviços financeiros e bancários. Ambos atuam de certa forma nos mesmos ramos, tendo pequenas divergências entre elas, o que auxiliou para o entendimento do grupo em relação ao que estava sendo auditado. Eu, Gustavo, fui responsável pela empresa 1 e responder os blocos de 1 a 12. E o Gabriel, responsável pela empresa 2, ele respondeu dos blocos 13 ao 14. O Christian, em todo o processo, ajudou na compreensão dos questionamentos necessários, além de mantermos ele a par de todos os temas que estavam sendo dirigidos por cada um aqui do grupo. Então, iniciando a apresentação de fato dos blocos e das questões, eu farei uma apresentação do bloco 1 ao 8, o Gabriel fará uma apresentação do bloco 9 ao 16 e o Christian do 17 ao 24. Aqui a gente classificou os blocos por cor, então a gente colocou uma média de até 4,5 a gente classificou como vermelho, então abaixo da média. De 4,5 a 4,9 a gente colocou em amarelo, que seria ali os que quase estão atingindo 100%, e os que atingiram ali nota 5 em todas as questões a gente colocou em verde. Citando aqui dos blocos 1 ao 4, eu vou passar rapidamente pelos blocos que estão amarelo e em verde, mas o objetivo do nosso grupo é abordar justamente os que estão em vermelho. Então no bloco 1, a gente não tem muito o que falar, o bloco tanto 1 quanto 3 quanto 4, que ficou 100%, a gente concordou com todas as questões. O que diferenciou na relação em questão da média é se a gente concordou 100% ou se a gente concordou parcialmente com as questões abordadas. Então, por exemplo, no bloco 3, que a média ficou de 4,75, por mais que a gente, dentro da questão de instalações físicas e extintores, por mais que a gente tenha treinamentos dentro da empresa 1 em relação à utilização dos extintores e tudo mais, eu não concordo plenamente porque eu acredito que esses treinamentos poderiam ser mais recorrentes. E por esse motivo a gente colocou, concordo, apenas concordo e não concordo plenamente com essa questão, o que deixou a nota 4,75. No bloco 4 ficou com 100%, então nada a declarar. Entrando aqui mais na questão micro do bloco 4, do bloco 2, perdão, foram apontadas duas questões como discordo. Primeira delas foi a questão 2, o sistema de alarme pode ser ouvido em todas as dependências da empresa? Algumas áreas da empresa 1, elas são áreas externas e não possuem sistema de alarme da mesma forma que possuem dentro das áreas internas. São áreas de lazer e por isso que tem bancos, praças e não possui esse sistema como possui internamente. Então por isso que eu coloquei discordo. E na questão 4, o sistema de alarme e detecção é testado regularmente. Coloquei discordo também, conforme com a pessoa que nos auxiliou nas questões auditadas. Se o sistema de alarme e detecção nunca apresentou problemas graves no passado e nunca foi acionado devido a um incidente real, não ocorre uma preocupação por parte da empresa em manter esses testes de forma regular, tá? Então por isso que dessa forma a gente colocou como discordo. Passando aqui dos blocos 5 ao 8, novamente aqui a gente vai abordar de forma macro e posteriormente de forma micro ao bloco 5 e 7, que são os que estão classificados aí abaixo da média de 4,5 em relação à quantidade de questões.
Então, passando rapidamente aqui pelo bloco 6 e 8. O bloco 6 foi 100%, então nada a declarar sobre o referente ao bloco, que é sobre sala do computador e servidor. No bloco 8, a média dele ficou 4,87, beirando ali o 100%, em relação a uma questão que fala sobre as evidências de realização de inventário periódico das chaves do centro de informação, dos armários, mesas, etc. Coloquei que concordo, não concordo plenamente, conforme a gente, pelo alinhamento com a pessoa que nos auxiliou na auditoria, são feitos essas evidências, porém, particularmente, eu nunca vi no andar onde eu trabalho, dessa forma não classifiquei como concordo plenamente, tá? Entrando aqui de forma micro no bloco 5, na questão de instalação elétrica, foram apontados como indiferentes as questões 4 e 6. Na questão 4, referente ao sistema elétrico servidor do centro de informação ser independente, não é independente, pois o centro de alimentação ele é alimentado pelo mesmo sistema das demais instalações. E por esse motivo a gente colocou 3 aqui como indiferente. E o questionamento 6, indiferente, pois devido à quantidade de salas de servidores, não existe fio terra devidamente instalados em todas essas salas. Abordando o bloco 7, fator humano, tiveram apontamentos nas questões 7 e 9, onde na questão 7 foi considerado indiferente, pois não são aprofundadas em questões pessoais em relação à verificação dos novos funcionários, por mais que são verificados o passado de cada um, em relação aos últimos empregos, em questões pessoais não são aprofundadas pela empresa 1. E em relação à questão 9 do bloco 7, discordo plenamente da questão 9, pois não são alocadas tarefas com alto risco para funcionários que são recém-contratados, pela questão de segurança e pela criticidade dessas tarefas. Agora passando um pouquinho a palavra para o Gabriel, ele vai apresentar do bloco 9 ao bloco 12 e posteriormente do bloco 13 ao 16. Olá, pessoal. Bom, dando sequência na apresentação dos blocos 9 ao 12, destes blocos, o bloco 9, 10 e 12 possuíram 100% de assertividade. Todos os controles internos nós concordamos plenamente. Em relação ao procedimento de backup, apenas um controle interno nós definimos como indiferente. Por isso ficou com a média 4,8. Bom, especificando um pouquinho, esse controle que a gente definiu como indiferente seria a pergunta de qual tipo de backup é utilizado, se seria o conceito pai, avô e filho. Na verdade, existem vários tipos de backups possíveis dentro da empresa 2. Bom, sobre os blocos 13 ao 16, todos esses blocos apresentaram uma média menor ou igual a 4,5. Passando no próximo slide, a gente pode entender um pouquinho melhor quais foram as respostas para cada controle interno. Em relação ao plano de contingência, o que está destoando para baixar essa média é o controle interno 3, diz a respeito das alterações realizadas no site alternativo, se todas essas alterações são comunicadas aos responsáveis pelo plano de contingência. Isso é indiferente, pois na empresa 2, as mudanças são planejadas pelo próprio time de gestão de mudanças, que em sequência realizam essas alterações. O restante das perguntas nós concordamos, algumas 100%, outras parcialmente, porém, como a gente teve esse controle 3 como indiferente, a média ficou um pouquinho abaixo. Bom, no bloco 14 a situação já é um pouco diferente. Nós tivemos grande parte dos controles internos respondidos como 100% de assertividade, porém o controle 8 e controle 12 nós discordamos plenamente.
Em relação ao controle 8, que fala se na empresa é possível a utilização de programas alternativos, na empresa 2 isso não é possível, todos os softwares são baixados por um portal interno da empresa, não é possível baixar softwares nas máquinas pessoais que não estiverem sido homologados pelo departamento de TI. Em relação ao controle 12, que faz a pergunta se existem procedimentos periódicos de eliminação de arquivos de trabalho não utilizados, também não. Só são feitas revisões e exclusões se os servidores estiverem atingindo seu limite da capacidade de armazenamento. Bom, dando sequência no bloco 15, que diz respeito de rede de microcomputadores, o que está atuando a média são os controles interno 3 e 7. Em relação ao controle 3, que faz a pergunta se é realizado regularmente uma simulação de queda de energia, a resposta é não. Porém, o sistema possui geradores para suprir uma possível queda de energia. Bom, em relação ao controle interno 7, que pergunta a respeito dos cabos de transmissão, se esses cabos ficam expostos, a resposta é sim, mas não é uma regra para todos os servidores, pois existem diferentes salas de servidores na organização. Bom, dando sequência ao bloco 16, que diz respeito do controle de operação e uso de recursos computacionais, nós tivemos três respostas que a gente não concordou, e o que fez destoar a média. Bom, sobre o controle interno 3, que nós respondemos como indiferente, a chefia imediata de operação exerce análise dos registros das ocorrências, bem como de log para detectar possíveis problemas de operação dos sistemas de informação. Bom, a chefia nesse caso não é tão eficiente em catalogar os registros na hora. O mapeamento ele é feito após o evento. E sobre o controle interno 4, que faz a pergunta se há possibilidade de intervenção do operador intervir por outro periférico, não é possível que o operador intervenha nesse processo. O acesso ele ocorre apenas pelo sistema principal. Então, nós discordamos desse controle. Bom, em relação ao controle 5, a pergunta é se existe um controle eficiente sobre as entradas e saídas de arquivos ou programas do ambiente de produção. Bom, esse controle existe, porém as melhorias só são feitas em decorrência de erros. Então, nós não consideramos um controle eficiente. Bom, agora chegou a minha vez de falar do bloco 17 até o 24. Observando os dados coletados das duas empresas, da empresa 1 quanto da empresa 2, no bloco, nos blocos 17 ao 20, a gente observou que no bloco 17 e no 20, a gente concordou, foi observado que a gente concordou plenamente em vários critérios, vários controles, do controle de acesso lógico das senhas e do ambiente web da internet, intranet. No entanto, a gente observou a gente discordou em algumas partes no teleprocessamento do item 19, e no 18 a gente observou alguns itens a mais, e a gente também discordou desses pontos com maior ênfase também. Então, vou dar ênfase agora para comentar o bloco 18, que teve a menor nota. No controle, pode-se observar que nenhum controle a gente observou que a gente concordou plenamente com os critérios, mas dando maior ênfase neste bloco, no controle 2, em que ele classifica se há classificação de quais processos possam ter acesso a determinados arquivos magnéticos. Nesse caso, a gente observou que a gente teve um maior nível de discordância, mas foi
foi na média. A gente deu nota 3 porque a gente teve certeza que não foi uma nota tão baixa também quanto uma nota tão alta. E também no controle 3, onde que estava a classificação quanto ao uso do sistema bem definida. É o mesmo caso do controle 2. Seguindo adiante. Já na manutenção de sistemas de informação e do planejamento e controle dos blocos 21 ao 24, a gente concordou plenamente que existem todos os critérios dos controles de acesso, então a gente não vai detalhar com tanta profundidade esses itens, mas mas no item de segregação de funções, a gente vai dar uma maior ênfase porque ficou ficou abaixo da média. Enquanto na documentação a gente vai vai deixar, vai passar um pouco mais adiante, a nota teve uma leve queda, mas a gente não vai dar ênfase. Já na segregação de funções, a nota mais baixa que a gente pôde observar foi no controle 3, que é onde fica o critério, onde é controlada a proibição dos programadores e analista de operar em computador. Esse foi o quesito que chamou muita atenção é, do, dos nosso, do nosso grupo, porque não, porque não existe uma forte controle sobre a proibição de pessoas a terem operar em computador. Então, nesse item a gente classificou como muito baixo. Certo, rapidamente fazendo algumas considerações sobre o projeto e sobre auditoria de sistemas. Um dos comentários que eu fiz com o Gabriel Xavier, que era responsável pela empresa 2, é que lá na minha empresa, na empresa 1 no caso, foi o mês de maio, eles estavam fomentando muito a questão da importância da auditoria interna, que é considerado o mês da auditoria. Então, isso auxiliou também no entendimento do pessoal com a proposta da disciplina e com os questionamentos que eu levei de cada bloco. Então, eles entenderam a importância da gente estar fazendo esse projeto e tudo mais. Então, só uma consideração que eu queria trazer aqui no final, em relação ao pouco conhecimento que a gente tinha em relação à auditoria e ao que a gente adquiriu ao longo desses 3 meses, 2, 3 meses de planejamento, que a gente fez todas as perguntas e toda a auditoria. Então, aqui no final, caso vocês tenham dúvidas e perguntas, aqui estão nossos contatos, meu, do Gabriel e do Christian. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato pelo telefone também ou pelo e-mail. É isso, pessoal. Agradeço pela atenção de todos e uma boa noite.